Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz esteja reinando nos seus corações. Antes de nós iniciarmos os comentários do Evangelho da noite, vamos rogar a Deus e a Jesus que nos ilumine através dos bons espíritos para que tenhamos a saúde e manter a calma e a inteligência para lembrarmos dos ensinamentos e transmiti-los de forma mais simples possível. O estudo da noite do Evangelho é referente ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, especificamente o item 8, cujo título é Obediência e Resignação. É uma instrução do Espírito Lázaro, feita em Paris em 1863. O objetivo desse estudo é esclarecer a importância e o significado da obediência e resignação, e a importância dessas duas virtudes no nosso aprimoramento espiritual. Muito bem. Mas antes dos comentários, e em respeito e consideração ao mentor espiritual, nós pedimos licença para ler o texto do Evangelho, esse item 8 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens erroneamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Jesus foi a encarnação dessas duas virtudes, desprezadas pela antiguidade materialista. Veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Veio fazer resplandecer no seio da humanidade, moralmente enfraquecida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é assim marcada com a característica da virtude ou do vício, que a salvam ou perder fazem, salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, e seu vício é a indiferença moral. Digo que é apenas atividade, pois o homem de gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá muito depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que comprova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei
a grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, pois nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde com a duplação do freio e da espora. Toda assistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. Muito bem. Nesta mensagem, meus irmãos, o Espírito Lázaro nos fala de duas virtudes importantes: obediência e resignação. Obediência e resignação. Obediência e resignação são derivações dos verbos obedecer e resignar. E para melhor entendermos a instrução de Lázaro e os comentários que vamos fazer, vamos primeiramente ver no Evangelho, ver no dicionário o que significa obedecer e resignar. Obedecer significa, segundo o dicionário, estar sujeito à vontade de alguém, não resistir, ceder, cumprir, executar ordens. E resignar, segundo o dicionário, significa acatar, aceitar, admitir, ter paciência com sofrimentos e com injustiças. Em outras palavras, resignar é suportar sem reclamar. O Espírito Lázaro diz em sua instrução que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Comenta ainda que Jesus foi a encarnação dessas duas virtudes. Respeitou as leis terrenas e obedeceu ao Pai. Isso nós vemos naquela passagem: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus foi resignado ao entender nosso estágio espiritual, nossas fraquezas, aceitou nossas ofensas, foi crucificado e ainda pediu ao Pai que nos perdoasse. E ele veio numa época, segundo Lázaro, em que Roma estava destruída pela corrupção. Ele veio para fortalecer a humanidade na luta através do sacrifício e da renúncia carnal. Segundo Lázaro, cada época é marcada por virtude ou vício que a podem salvar ou perder. Diz Lázaro ainda que a virtude de nossa geração é a atividade intelectual e o vício a indiferença moral. Tudo bem, se realmente analisarmos bem, veremos que nós estamos na Terra sempre obedecendo suas leis, segundo conveniências particulares. Nós reencarnamos e durante a nossa infância nós obedecemos nossos pais que estão preocupados com a nossa saúde e com a nossa integridade física. Na adolescência e juventude, nós obedecemos nossos pais, com algumas exceções, é claro, quanto aos ensinamentos da conduta moral, da ética familiar e dos protocolos da sociedade que devemos seguir. E aí somos enviados à escola,
E lá, novamente, obedecemos os nossos professores, estudando e, na medida do possível, vamos para um colégio técnico ou, com a prática, adquirimos uma profissão, dependendo das circunstâncias, em todas as áreas. Ali, e dependendo das situações, da condição em que estamos vivendo, nós podemos ser encaminhados à faculdade. E lá chegando, mais uma vez, nós obedecemos os professores, os instrutores, os nossos orientadores e, com esforço próprio, aproveitando as oportunidades, logramos êxito no processo de progresso intelectual, científico e profissional. Tudo isso é fruto da adoção da obediência, ou seja, do consentimento, do raciocínio, da inteligência, do bom senso e da prudência. Mas a obediência a que Lázaro se refere nesse texto é a obediência às leis de Deus, às leis divinas e aos ensinamentos de Jesus, sem, entretanto, deixar de lado as leis terrenas. Infelizmente, o progresso intelectual não é acompanhado nas mesmas proporções pelo avanço moral e espiritual do ser humano. Jesus nos deu uma ferramenta muito grande e importante que é capaz de mover o mundo, que é o amor. Dentre os mandamentos das leis de Deus, o mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí nós vemos que quem tem o amor no coração consente em ter paciência, tolerância, ser caridoso, misericordioso, aceita os desígnios de Deus com fé, com confiança, com esperança, sem reclamar, sem maldizer. Isso, meus irmãos, é o que Lázaro chama de resignação. Por isso, meus irmãos, sigamos as excelsas instruções do amigo Lázaro, obedecendo às leis terrenas, mas sem jamais esquecer das leis divinas e dos ensinamentos de Jesus, e aceitando nossas dificuldades como desígnios de Deus, sem reclamar, com muita fé, com muita confiança. Portanto, que estejamos cientes de que, através dessas duas virtudes, obediência e resignação, saudaremos mais rapidamente as nossas faltas. E lembremos dos ensinamentos de Joana de Ângeli, no livro Lampadário Espírita, que diz o seguinte: adiar a dívida significa reencontrá-la mais tarde com juros adicionados em caráter de cobrança em moratória. Muita paz, meus irmãos. E antes de nós encerrarmos esse Evangelho da noite, vamos fazer a nossa prece, as nossas vibrações em benefício de todos os necessitados. Convido a todos a fecharmos os nossos olhos por instantes, elevarmos o pensamento a Deus e a Jesus e rogarmos a Jesus que envie os bons espíritos para acalmar os ânimos, para fortalecer a humanidade nesses momentos tão difíceis em que estamos
passando, que coloque em nós cada vez mais a fé, a esperança, a confiança no Senhor e que possamos obedecer e estarmos resignados em todas as dificuldades que passarmos. E aproveitamos esses instantes, essa prece, essa rogativa a Deus e a Jesus para amparar todos os trabalhadores, uma vez que hoje aqui na Terra se comemora o Dia do Trabalhador. E em especial aos trabalhadores da área da saúde, esses abnegados irmãos que dão a sua saúde em benefício da saúde do próximo. Que Deus, que Jesus esteja com ele e conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado.